Lançar luzes sobre uma questão significa redirecionar a atenção do espectador. No caso do livro Um Pirilampo no Porão, do pesquisador Mauro Odo, a escolha foi acender o debate sobre a produtividade das pequenas empresas e a informalidade no Brasil. No programa de hoje, vamos passear com ele sobre alguns dos aspectos que chamaram sua atenção na confecção desse livro, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no finalzinho de 2017. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o pesquisador do IPEA, Mauro Odo, e autor do livro Um Pirilampo no Porão, um pouco de luz sobre os dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil. Mauro, como foi o processo de produção desse livro e como é que ele está estruturado? Bom, isso aí foi um trabalho de pesquisa de mais de dois ou três anos, e a gente, basicamente meu e com o apoio da colega Graziela Zucoloto, né, boa parte do livro ela trabalhou comigo, né, e a gente estruturou no livro, quer dizer, o livro surgiu a partir de um estudo anterior que a gente fez, um livro sobre a produtividade na economia brasileira, que a gente fez numa parceria do IPEA com a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da ONU, num convênio de um projeto que eles fizeram para 8 países do mundo. A gente foi responsável pelo estudo no Brasil, e a gente foi olhar a questão do que a gente chama de heterogeneidade estrutural, que é quando você tem uma discrepância de produtividade muito grande nos estratos da economia e você não tem um processo de convergência. Quer dizer, historicamente as coisas vão mudando, a economia vai mudando, mas essa discrepância de produtividade permanece. Esse conceito ele é um conceito cepalino da década de 70, né, de Presbit, e quando a gente começou a olhar a produtividade de trabalho no Brasil, a gente percebeu que isso permanecia. E aí a pergunta que ficou para a gente, esse livro foi um diagnóstico da questão da produtividade, e a pergunta que fica, o livro chama-se Desenvolvimento Inclusivo, caso brasileiro. A pergunta que ficou é por que a produtividade no Brasil, né, tem essa característica, né? Por que a gente tem essa heterogeneidade? E aí o que surgiu para a gente foi a questão da pequena empresa, né? Na verdade, né, um dos capítulos do livro chama-se O Dilema das Galinhas, né? O Mário Henrique Simonsen dizia que renda per capita, quando você diz que a renda per capita é uma galinha por habitante, um sujeito comeu 2 galinhas e o outro morreu de fome. Uhum. E, na verdade, a nossa produtividade média é muito baixa porque a nossa economia é muito heterogênea. Significa dizer, a gente tem estratos de produtividade de padrão internacional, competitivo, estão no mercado global, e a gente tem um extrato de produtividade muito baixo. Mas muito baixo mesmo. E na pequena, isso traz a produtividade muito para baixo. Na micro e pequena empresa isso aparece com mais ênfase. Né? Quando a gente for olhar onde é que está isso está fundamentalmente nas empresas de pequeno porte. Agora, também elas são muito heterogêneas e também a gente tem uma quantidade gigantesca de políticas direcionadas para a micro e pequena empresa, que não atendem, segundo você mesmo escreveu no livro, a resolver essa questão da produtividade. Quando a gente fala assim, a produtividade, né, assim, não vamos, muita gente imagina que a gente está colocando a pequena empresa como vilão. Na verdade, ela não é o vilão, a gente enxerga ela como a salvação. Né? A produtividade é muito baixa, no geral, né? É um universo muito heterogêneo, né? A gente tem um outro capítulo que a gente chama da baleia ornitorrinco, né, que a ideia é você falar essa entidade pequena empresa, ela é uma entidade que não representa esse contexto. É como se a gente falasse de mamíferos. Né? Vamos ter uma política de preservação de mamíferos. Mamíferos vai de baleia a ornitorrinco, passando pelo morcego que voa, pelo ser humano, isso tudo é mamífero. Você não pode colocar tudo na mesma categoria. Então, você tem uma categoria, supor uma categoria unívoca chamada pequena empresa, já é um problema conceitual sério. Já começa aí o erro. Já começa aí um problema. Né? Agora, do ponto de vista de volume, a grande massa das pequenas empresas brasileiras, ela tem uma produtividade, em termos comparativos internacionais, muito baixa. Né? A produtividade dos estratos mais baixa produtividade da economia brasileira, que são fundamentalmente compostos por empresas de pequeno porte, é 20 vezes menor do que de um estrato de alta produtividade. O que eu estou te dizendo é que um trabalhador de um setor de alta produtividade produz 20 vezes mais riqueza do que um trabalhador de um extrato de baixa produtividade. Quando você olha uma pequena empresa
Na Europa, por exemplo, na CDE, esse desnível de produtividade não chega a 4, 5 vezes. E onde é que está esse gargalo? Quer dizer, o que impede que essas micro e pequenas empresas consigam atingir níveis melhores de produtividade? Está fundamentalmente num modelo de desenvolvimento. A gente tem um modelo de desenvolvimento histórico que sempre privilegiou a exportação de produto primário, né? Historicamente, o grande empreendimento agrícola, o ouro, e isso caminhou ao longo da história. A gente tem uma economia voltada fundamentalmente para o mercado externo. A gente não criou um mercado interno. Então, a gente historicamente avilta o trabalho, então você não tem demanda, né? A gente tem uma desigualdade de renda muito grande. Então, né, imagine, se o trabalhador tem uma produtividade baixa, ele gera uma renda muito baixa. Em alguns estratos, essa renda, né, a gente chama de valor adicionado. O valor adicionado produzido por um trabalhador é menor do que um salário mínimo. Então, ele não gera riqueza suficiente sequer para pagar um salário, né, para que seja possível pagar um salário mínimo para ele. Isso explica, em certa medida, por que metade dos trabalhadores brasileiros ganham menos do que um salário mínimo. Então, você tem uma desigualdade de renda muito grande, que gera desqualificação, gera uma demanda de baixa qualidade. Então, a gente tem, nossas pequenas empresas, elas são fundamentalmente serviço comércio, né, que oferecem produtos, né, de baixa qualificação, de baixa qualidade, semi-artesanais. Então, você não tem mercado interno, você não tem demanda, você não gera produto, você não tem renda, a renda não gera demanda, então a gente tem um círculo vicioso, né, de desigualdade produtiva e desigualdade social, desigualdade de renda. Agora, como você mesmo coloca do ornitorrinco à baleia, também a gente tem nas micro e pequenas empresas muitas ações ligadas à inovação. As startups são um caso desse outro lado da moeda. Sim, né? A gente tem no outro lado, você perguntou como é que o livro está estruturado, a gente tem um capítulo que a gente discute essa questão da produtividade, tem um outro capítulo que a gente discute essa questão, né, do conceito do que é microempresa. Aí a gente tem um capítulo que fala sobre as políticas públicas, a gente deve daqui a pouco falar um pouquinho nisso. Depois a gente tem 2 capítulos que discutem a informalidade. A gente fala que o livro chama um pirilampo no porão, que a gente quer botar uma luzinha naquilo que se chama economia subterrânea, lado escuro da economia, né? Essa economia que é invisível até por falta de dado. Né? Você tem poucos dados disponíveis para poder entender qual é essa realidade. Então, a gente tem esses 2 capítulos que olham o lado escuro, e a gente tem outro capítulo que a gente olha o lado mais iluminado, né, que são né, a questão da inovação associada a empresas de pequeno porte. E aí a gente vê uma dinâmica também que vai um pouquinho na contramão do que a gente tradicionalmente escuta, né, que as grandes empresas são as empresas que mais inovam, né, e você acaba, as políticas públicas voltadas para a inovação acabam privilegiando as grandes empresas. E aí é uma questão de como é que você olha o número. A gente tem um número que é assim, a propensão a inovar. O que é a propensão a inovar? É o percentual de empresas que inovam em relação ao total de empresas que existem. A propensão de inovar das grandes empresas, ela é muito maior do que das pequenas empresas. Portanto, eu vou apoiar, né, teoricamente... Que já está pronto, não, né? Assim, a primeira pergunta, assim, eu vou apoiar aquelas que têm maior propensão, eu vou dar dinheiro, estamos falando de dinheiro, né? Apoiar, eu estou falando de política pública, dinheiro para financiamento da inovação. Eu vou financiar aquelas empresas que têm maior propensão a inovar, porque isso vai ter mais resultado. Na verdade, essa é a lógica do banco privado, que não quer correr risco. Então, eu vou financiar aonde eu tenho mais chance de sucesso. E qual é a grande virada? A lógica do Estado é financiar aonde eu preciso de financiamento. É onde eu tenho menos chance de sucesso, é onde eu preciso efetivamente fazer o apoio. Então, essa é uma questão que a gente coloca. E a outra é que quando você fala que você está olhando em números relativos, o percentual das empresas que inovam em relação ao total das grandes é maior que o percentual das pequenas empresas que inovam em relação ao total de pequenas empresas. Então, a propensão a inovar das grandes é muito maior. Mas entre 2/3 e 3/4 dos produtos novos, originais, lançados no mercado internacional, das empresas que lançam produtos novos, originais para o mercado mundial no Brasil, são empresas de pequeno porte. Então, esse percentual é muito pequeno, mas como o volume de pequenas empresas é muito grande, em números absolutos, a gente tem muito mais empresas de pequeno porte inovando do que empresa grande. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco e falar também sobre a importância de tratar a pequena empresa com uma política muito mais direcionada e a realidade que foi estudada nesse livro. Você não pode perder. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
Voltamos com o pesquisador Mauro Odo. A análise feita pelo autor no livro Um Pirilampo no Porão utilizou dados de um período de crescimento econômico no Brasil, diferente do atual cenário que estamos vivendo. A pesquisadora do IBGE, Andréia Guimarães, explica essa questão na entrevista a seguir. Vamos ver. O livro do Mauro, ele é um livro corajoso, né? É um livro que traz uma importante contribuição para o debate. Eu acho que ele coloca questões essenciais em termos de projeto, em termos de modelo de desenvolvimento, né? Que, logicamente, ele não dá todas as respostas, nem poderia, ninguém pode dar todas as respostas, mas ele aponta alguns caminhos possíveis, né? É lógico que isso esbarra, eu nem coloquei, numa trajetória de crescimento da economia, que a gente viu que o Mauro pegou um período anterior, um período em que a informalidade caiu, né, e que você teve alguns avanços nessa formalização, mas foi um período de crescimento econômico. E você tem, nos últimos anos, o que a gente tem observado é queda nesse processo, né, uma certa regressão nesse processo. Você tem... Foi o primeiro ano, nós tivemos entre 2013 e 2015 uma redução de em torno de 200 mil empresas ativas, na estimativa do IBGE, uma redução de mais de 1.500.000 pessoas ocupadas. Você teve um crescimento muito grande, mesmo a MEI, que foi criada a partir de 2009, que houve um avanço na formalização. Se você pensar que você está dando a muitos trabalhadores que eram autônomos a possibilidade de ter uma cobertura e uma formalização dessa atividade que ele desenvolvia, mas as nossas estimativas, nossas informações, é uma taxa de inadimplência superior a 50%. Então, não obstante modelos, caminhos, as alternativas que o livro aponta, é um cenário muito difícil, porque esse cenário fica facilitado se você estiver num processo de crescimento econômico, né? Num processo de crise fica muito difícil. Se já é difícil para as grandes, para as pequenas é muito mais difícil. E aí quando essas empresas estão inativas, não quer dizer que elas morram. Elas podem simplesmente ter ido para a informalidade. E você aumentar o peso ainda maior da informalidade. É que elas não conseguem se manter formais. Tem um aspecto interessante no livro que você fala da semi-formalidade, né? E aí trata dessa questão de que a formalidade é para quem e para quê. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto. A gente veio numa atuada falando da inovação, mostrando essa discrepância. A gente falou aí do cenário que foi alvo do estudo, que foi um retrato de uma época de crescimento, e agora a gente está numa época de crise econômica. E também sobre esse aspecto da formalidade, da informalidade, como é que a gente continua vendo essas micro e pequenas empresas aparecerem nos estudos, nas pesquisas? Bom, tem só a coisa importante, né? Quando a gente fala em inovação, e aí, para a gente poder olhar um pouco esse mundo, né, da pequena empresa, principalmente da empresa informal, a gente, quando fala em inovação, costumo dizer assim, né, o que vem na cabeça da gente, de certa forma, as políticas públicas incorporam muito isso, assim, eu vou plantar rabanete no lado oculto da Lua por controle remoto, né? Aquela coisa assim, inovação é o estado da arte. Quando pelo conceito de inovação, né, pelos manuais de inovação de Oswald, de Frascati, de Bogotá, você colocar um palitador de batata, né, no trailerzinho da esquina, na birosca, já é uma inovação. É uma inovação porque ele quer uma melhoria de processo para ele, né? Ele está inovando o processo dele, está melhorando o processo dele. E é esse tipo de inovação, né, que a gente fundamentalmente precisa, aquilo que eu te falei, a pequena empresa ela pode ser a solução. Com pequenas coisas você pode ter ganhos de produtividade muito grandes, né? Significa pequenas coisas, significa coisas simples e a custo barato para políticas públicas. Quando a gente fala em informalidade, né, uma das teses que a gente está sustentando no livro, né, que tradicionalmente você tem uma dicotomia entre o que é, né, o formal e o informal. O que a gente está sustentando é que isso no Brasil, né, não estou dizendo que esse fenômeno seja exclusivamente brasileiro, mas ele no Brasil é bastante visível, é que do formal ao informal, do absolutamente formal ao absolutamente informal, você tem uma
uma zona cinzenta que talvez percorra a maior parte da economia do Tem país. muitos tons de cinza aí, né? Tem para mais de 500 tons de cinza nesse meio do caminho. Isso, na verdade, e aí a gente tem um estudo que a gente olha um pouco, né, quais são as raízes culturais disso, como é que isso surge, né, aquela coisa do país mulato, né, que o da Mata discute isso, né, é o jeitinho brasileiro, como é que é o transito entre o legal e o ilegal, né, e o que a gente sustenta é que esses dois universos, eles não se contrapõem, não é um universo oposto ao outro, ao contrário, eles se complementam, e eles se complementam do formal para o informal e do informal para o formal. Do informal para o formal, você tem o biscateiro que te dá uma nota fiscal, ele arranja alguém que arranja a nota fiscal para você, se ele precisar. Né? Isso ganha volume na medida em que você agora tem o cartão de crédito, aquela maquininha de cartão de crédito, que a vendedora de Avon tem maquininha de cartão de crédito. A transação por maquininha de cartão de crédito é uma transação formal. Ela formaliza uma relação. Uma relação informal. E aí entra junto o MEI, né? E aí você tem o MEI que usa um cartão de crédito, você tem um mundo, que é o mundo do comércio de esquina, né? Que se reveste de um grau de formalidade. Né? Coisas do Rio de Janeiro, por exemplo, se você olha aqueles... O orelhão do Rio de Janeiro tem aqueles anúncios, né? Você olha lá, tem anúncio de prostituta que aceita cartão de crédito, né? Que é um... Né? Você tem o mais escondido da sociedade formalizado. Talvez a discussão aí, e aí esse limite é muito fluido, né? Que a Andrea fala, ele vira informal porque não consegue pagar, mas volta na mesma velocidade quando consegue acesso à renda. Do lado, ao contrário, quando você fala do formal para o informal, né, assim, o Caixa 2, vamos abrir o jogo, né? O Caixa 2 é uma realidade da economia brasileira. Assim, opera-se muito em Caixa 2, você paga salário, né? Você tem um salário na carteira e um salário por fora, você tem um mundo de economia informal que opera nos bastidores da economia formal. E eu dou dois exemplos assim, um deles é como é que se você constrói uma cadeia de consumo e produção, que é a cadeia, né, no livro a gente está dizendo a cadeia de consumo e produção do automóvel. Né? Você tem um bem de consumo, que você pensa, isso aí é uma indústria transnacional e tal. Né? Você tem uma indústria transnacional que produz automóveis, você tem um centro de pesquisa, como sempre, da Petrobras, desenvolvendo combustível. Mas quando você olha a cadeia, né, por exemplo, no mercado de autopeça, você tem a peça original da fábrica, você tem a peça do mercado paralelo, você tem a peça falsificada e você tem a peça roubada. Isso tudo acontece no mercado. Quando eu olho a manutenção no meu carro, eu tenho oficina autorizada, oficina formal, né, que não é autorizada, eu tenho oficina de calçada, absolutamente informal. Isso. E tudo isso está exposto, na verdade, para um consumidor que você aponta que não é formado e que escolhe... Que escolhe para onde ele joga. O menino que limpa... E você vai no combustível, você tem, do Sempre Pesquisando, ao trabalho escravo produzindo cana-de-açúcar. Né? A gente tem vários registros de trabalho escravo. Você vai para o crime. Né? Você olha, né, coisa mais famosa do Rio de Janeiro é o espetáculo Carnaval. O espetáculo Carnaval, ele vai do Estado ao crime organizado. Né? Você tem uma regulação do Carnaval, da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Você tem uma regulação do Estado, da Prefeitura. Você tem multinacionais que financiam. Você tem a indústria de turismo. Você tem agências de turismo, hotéis, né? Até trabalho voluntário, cooperativas, grandes estrelas que cobram cachês milionários para participar, você tem gente que trabalha com carteira assinada, gente que trabalha sem carteira assinada, até a contravenção, né, que regula a outra ponta do negócio. Isso tudo é um negócio carnaval. E para a gente concluir só esse bloco e partir para o seguinte, dentro desse caos, né, na verdade, dessa quantidade de nuances que existe, como o pesquisador Mauro Odo olhou para isso e trouxe algumas luzes? Na verdade, você conseguir dados sobre isso é muito complicado. Né? Assim, a economia informal, ela, por definição, né, você não tem registros administrativos dela. Então, a gente tem que tentar pescar o que a gente consegue. Você tem algumas estimativas sobre a informalidade e um pouquinho olhar a realidade, né? Entender que o Brasil não é Dinamarca, né? Que a gente tem uma realidade própria, que a gente precisa entender essa realidade. Tem que ser muito mais qualitativo esse estudo do que quantitativo. E a gente precisa entender que este é o Brasil. O Brasil é o país que é. Essa coisa, né? Quando eu falo que é assim, não é nem bom nem ruim. A gente é assim. E a gente só vai conseguir
né, resolver o nosso país na hora que a gente assumir o país que a gente é e começar a tentar construir uma institucionalidade que dê conta disso. E a gente vai para o próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje, alguns dos principais desafios enfrentados pelos micro e pequenas empresas são o excesso de tributos, a burocratização e o difícil acesso a linhas de crédito. Quem explica é o especialista Carlos Mussi. Vamos ver. O Estado brasileiro, primeiro, ele tem uma grande complexidade tributária, né? O Estado brasileiro é dividido em 3 níveis, no sentido federal, estadual e municipal, cada um com o seu tipo de regulamentação. Também há uma certa dificuldade, não somente para abrir, mas a maior dificuldade hoje, e aparentemente a mais resistente à mudança, é a dificuldade para fechar uma empresa. E, portanto, o Estado se torna, como eu coloquei, um sócio, quase que sócio imaginário e real desde o início da sua ideia sobre o seu empreendimento. Porque ele vai começar a cobrar seus impostos, vai exigir toda uma regulamentação. Primeiro, quer dizer, nós temos todo um histórico de um sistema bancário muito pouco hospitaleiro ao pequeno e médio empresário em geral. Ele tem que quase que buscar recursos próprios ou da família, ou via empréstimos com outros, e não via o sistema bancário, porque é um sistema ainda muito caracterizado por a ideia de garantias, no qual muitas vezes as pessoas não têm, né? E muito avesso a risco, dado que a rentabilidade dele é assegurada, ainda que menor, em outros tipos de aplicações, em outros tipos de empréstimos para eles muito mais seguros, né? Portanto, o pequeno e médio empresário tem essa dificuldade de criar um histórico de crédito. A gente falou um pouco da cultura, né, de todos esses tons de cinza que a gente vê, que é possível ver quando se olha a realidade. E aí você tem as soluções que vêm crescendo. O microcrédito produtivo orientado foi uma solução que começou a ser posta nesse momento ainda de crescimento econômico como algo para poder fomentar de fato esses pequenos negócios. Que outras soluções você enxerga no campo que podem ser respostas ao que a gente está falando de uma política mais direcionada a resolver os problemas da micro e pequena empresa na diversidade e na pluralidade que eles existem? A primeira coisa é a gente ter ideia que a gente não vai ter política para a microempresa, né? Você tem que entender, né? Você precisa criar algum tipo de categorização para poder direcionar instrumentos específicos para necessidades diferentes. Você pegar no setor de alimentos, de serviços de alimento, duas empresas do mesmo porte, do mesmo setor. Uma é uma franquia da Starbucks, outra é uma birosca no Alto Amazonas. As necessidades e até a perspectiva do empresário é muito diferente. Uhum. Né? Talvez esse cara da Starbucks queira abrir outra filial e crescer e ter uma rede, aquele lá está gerando emprego para ele, para a família dele. Está ótimo ali. Tá. E não adianta, você vai oferecer financiamento para ele e ele fala, não, doutor, obrigado, eu estou bem assim. Né? São realidades muito diferentes que a gente primeiro precisa entender na hora de desenhar a política pública. Né? A segunda questão o que o Carlos Mussi chamou a atenção é muito importante. As pequenas empresas elas têm, dentro da regra do sistema financeiro brasileiro, a possibilidade de operação das pequenas empresas é muito grande. As taxas de juros são monstruosas, o nível de garantia exigido é muito alto, porque os bancos estão a cavaleiro, acumulando lucros de bilhões e bilhões por ano, né, aonde eles já operam, então eles não têm por que abrir para um mercado que é um mercado de risco. Uhum. Né? Algumas iniciativas foram efetivamente bem-sucedidas, o microcrédito do BNDES, principalmente BNDES e Banco Nordeste, né, foram duas bem exitosas. Eu acho que principalmente o cartão BNDES foi um instrumento, né, assim, um instrumento muito exitoso. Ele caiu para metade o número de operações dele agora no ano passado, mas ele ainda é um instrumento exitoso, porque ele simplifica o processo de obtenção de crédito, em primeiro lugar. Segundo, ele oferece uma taxa menor, que é a taxa de balcão do banco, apesar de ainda não ser uma taxa baixa. Terceiro, que ele está diretamente vinculado ao financiamento de bem de capital.
Então ele financia aquela inovação que a gente estava falando ainda há pouco, aquela inovação que é a inovação que a empresa brasileira precisa. E terceiro, ele está vinculado à aquisição de equipamentos da indústria brasileira. Então você também gera demanda para pequenas, médias empresas brasileiras que fabricam bens de capital. Então ele é um instrumento bastante exitoso. Agora, o problema é que se a gente olha eles e outros, né, um dos capítulos do livro fala isso, a gente tem só a nível federal, e a gente não entrou no estadual e no municipal, você tem uma miríade enorme de políticas públicas voltadas para apoio à pequena empresa. O próprio Mussi, ele fala uma coisa que é muito interessante, ele fala que microempresa é igual ao discurso de Miss. Né? Toda Miss, quando entrevista, o que você quer para o mundo? Ela fala, eu quero implantar a paz. Quando você pergunta para qualquer agente público, qualquer político, qualquer candidato, né, qual é a sua prioridade? As pequenas empresas. Todo mundo fala em pequena empresa. Se você olhar, não tem nenhuma política pública, nenhum plano de desenvolvimento, nada que não tenha uma linha para pequena empresa. E aí você começa a gerar uma miríade de instrumentos dispersos, né, não coordenados, não focalizados, então você, na verdade, não tem uma política para a pequena empresa. Você tem um monte de instrumentos dispersos. Na verdade, você não tem um projeto de país, aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, você não tem um projeto nacional de país que coloque a pequena empresa no centro do processo de desenvolvimento, como é em outros países. O mercado interno no centro do processo de desenvolvimento, esse mercado interno ele é sustentado pela pequena empresa. Então, o que a gente vê é a pequena empresa brigando pela migalha que cai do prato, e não para estar dentro do prato. E quem consegue brigar pela migalha que cai do prato são exatamente os segmentos das pequenas empresas mais organizados, que têm associações e tal, que na verdade são os que menos precisam, mas eles conseguem fazer lobby. Tem voz, né? Eles têm voz e conseguem. A grande massa sequer é atendida por isso. Agora, a gente já está caminhando para o final do programa e eu queria saber do autor do livro, né? O objetivo foi lançar luzes sobre essas questões que a gente conseguiu falar de um pouquinho delas, mas tem muito mais no livro. Depois a gente vai deixar o link para vocês acessarem essa publicação. Mas quais são as expectativas pós-lançamento do livro? Que eu já sei que o livro já está quase esgotado, né? A ideia foi trazer para o debate. Quer dizer, a pequena empresa, eu acho que ela, não vou te dizer que ela não é estudada, você tem estudos de pequena empresa, mas eu acho que ainda bem aquém do que elas representam na economia do país. Também estão esparsos e dispersos, né? E a gente, quando você fala em pequena empresa, você está falando 50% do trabalho no Brasil é informal. 50% da mão de obra é emprego informal. Esse emprego informal, na sua grande maioria, ele está em empresas de menor porte. Nas empresas de maior porte, 54% foi o último dado que eu tinha, não sei como é que está isso agora em função da crise, 54% do emprego formal está nas empresas de menor porte. Então a gente está falando algo em torno de 75% dos trabalhadores desse país trabalham em empresas de pequeno porte. É muita gente. Meu Deus, este é o Brasil. É esse Brasil que a gente precisa olhar. Então a ideia foi tentar trazer um pouco disso, trazer isso para o debate do Estado, das políticas públicas, para o debate acadêmico, né, para a gente começar a tentar olhar, acender uma luz para esse mundo que está no escuro, que eu não vejo a possibilidade da gente fazer uma trajetória de desenvolvimento, de inclusão e de acabar, de superar essa desigualdade de renda, né, imoral quase que a gente tem nesse país, sem olhar para esse mundo da empresa de pequeno porte. E para uma segunda fase tem também esse olhar para o campo, né? Quer dizer, tentar entender que essas realidades se diferem ainda mais quando você vira para a área rural. Para a área rural, porque aí é um modelo concentrador ainda maior, você tem, né, o grande negócio rural, numa parte do país você tem a pequena propriedade de produtividade muito baixa, de quase, né, que mal chega à subsistência. Mas em outras regiões você tem pequenas propriedades produtivas que exportam na fruticultura do sul. Então você tem um outro universo, né, com uma associação de porte também, que é bastante interessante, que pode trazer soluções enriquecedoras e que precisa ser melhor entendido também. Infelizmente o Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada a você de novo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço assim, muitíssimo. A gente não produz para botar na estante, né? Então assim, é a oportunidade de mostrar um pouquinho o trabalho que a gente está fazendo. E eu agradeço você também, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.